A aula tá sendo... Tá, eu tô gravando. Ah, tá, não, tá sendo transmitido. Ainda não. Eu vou gravar depois, dá pra editar e tudo. Ah, então... Mas vocês podem falar como se estivesse na aula normal. É só pro pessoal também poder acompanhar de casa, né? Os que não vieram. Claro, os que não vieram não estão aqui, não podem perguntar na hora, né? Essa é a desvantagem. Mas aí, depois a Cris e eu respondemos as questões, né, Cris, quando vierem. É. Bom, eu estava falando da ligação iônica, estava falando que o sódio, quando ele doa um elétron, nessa ligação ele fica positivo e por isso ele é chamado de cátion, né? O cloro, que ganhou um elétron do sódio, né, ele tinha 17 prótons, tá? Ele tinha 17 prótons, tinha 7 na última camada, 7 elétrons na última camada, que é a carga negativa, então 17 prótons com 7 na última camada, 7 elétrons na última camada. Como ele ganhou mais um elétron, ele ficou com 18 elétrons, 17 prótons, 18 elétrons. Então ele ficou mais negativo, quer dizer, mais negativo é horrível, né? Mas ele ficou negativo, ele ficou com carga negativa, ele ficou com uma carga negativa a mais, né? Em relação aos prótons, quando a gente faz 18 menos 17, fica 1 negativo, né? Que ele ficou o cloro. Então, o cloro, nesse caso aqui, ele é chamado de ânion. Ânion é o átomo que recebe um elétron e fica negativo. Essa é a ligação mais comum que tem em quase todos os minerais. É a ligação iônica, de doação de elétrons. Então, por essa ligação, isso aqui, gente, é a composição química e a fórmula de um mineral que talvez vocês conheçam bem, mas só não conhecem o nome ainda, que é o sal de cozinha. O nosso sal de cozinha, ele é um mineral. Ele tem uma composição química específica, ele é um cloreto de sódio, né? E ele tem uma estrutura cristalina definida, só que em geologia ele tem um nome especial também, se chama halita. Eu não sei se vai aparecer na gravação o nome, que é com H. Não sei se cabe a luz do quadro. Eu ia levantar. Não sei como é que fica o reflexo ali na tela. Ficou ruim? Ficou ruim o reflexo? Reflexo fica ruim. Mas não cabe aqui, né? Dá pra ver aqui, dá? Dá? Vou escrever o nome dele então. Bem grande, pra ver se o pessoal consegue enxergar. É, daqui eu consigo ver. Halita, né, com H. Tá? Então, halita é o nosso sal de cozinha. Tá, deixar assim bem grossinho, bem grande, pra dar pra ver de casa. Então, halita é o nosso sal de cozinha, tá? É um mineral, é sólido, tem ocorrência natural, tem composição química definida, tem estrutura cristalina definida, tá? Essa aqui é a composição química dele. Então, a estrutura do cristal. Geralmente os ânions, como eles ganham elétrons, eles ficam maiores, né? Ele tinha lá o cloro, que é o ânion, que é o negativo. Ele tinha 7 elétrons na última camada, ganhou mais um e ficou assim, ficou maior. Então os ânions, eles são maiores, então eles geralmente mandam na estrutura cristalina. Eles dizem como a estrutura cristalina vai ser. Como eles são grandões, eles se colocam primeiro. E os cátions, que são os menorzinhos, porque doaram elétrons e ficaram positivos e são pequenininhos, eles se encaixam no meio dos ânions, tá? Então, eles, pelo fato de ser maiores, os ânions, eles ditam como vai ser a estrutura cristalina, como que os outros átomos vão ficar ordenados entre eles, né? Como que os ânions se ordenam entre os cátions, né? Então aqui tem uma ideia do tamanho de alguns átomos, né? Quando eles doam ou recebem elétrons. Os que doam elétrons, os cátions, são esses aqui, ó. O silício, ele pode doar até 4 elétrons e ele é bem pequenininho. O alumínio pode doar 3 elétrons. O ferro pode doar 3 ou 2, que existe o ferro 2 e o ferro 3. O ferro da ferrugem é o ferro 3, né? Que é o menor, porque ele doa mais elétrons.
O magnésio doa 2 elétrons, aqui está o ferro 2, ó. O sódio doa só 1 elétron, a gente acabou de ver na alita, né, no cloreto de sódio, no sal de cozinha, ele doa só 1, então ele é um pouquinho maior. O cálcio doa 2, ó, é grandão até, o cálcio é um átomo grande. E o potássio é o maior dos cátions, ele doa só 1 elétron e ele é o cátion maior que existe, tá? Dos cátions ele é o maior de todos. Os ânions, aqui tem uma ideia, ó, do tamanho dos ânions, olha só, o potássio mesmo doando 1 elétron, ele é quase do tamanho do oxigênio, que recebe 2 elétrons. Então tem o oxigênio, o cloro e o enxofre, tá? O enxofre aqui é o maior deles, tá? Tem ali uma medida que é em Angstrom, mas não precisa se preocupar com essa unidade, né? Basta ver o tamanhinho aqui dessas bolinhas pra gente ter uma ideia da diferença do tamanho dos átomos. O que aconteceu? Eu acho que parou um pouco de gravar, tava pedindo bateria. Ah, é? Tá com pouca bateria. Sim. Ai, eu tenho um carregador na... Carregador não, eu tenho só o cabo, eu não tenho nenhuma fonte. Eu tenho a fonte aqui, qualquer coisa. E tem o meu celular também, né? Ah. Aí ninguém- Tá gravando ainda. Ainda tá?